Olá pessoal. Vim aqui trazer uma reflexão muito interessante para vocês hoje. O nome da mensagem hoje é Vencendo o Egoísmo. E muito provavelmente, eu não sei se você vai lembrar quando você era criança e como foi com você a parte de ter que compartilhar os brinquedos e tudo mais. Mas se você já tem um filho seu ou já teve que conviver com algum primo menor que você, alguma criança de maneira geral. E sempre é interessante aquela fase que a gente precisa ajudar a criança a vencer o egoísmo dela, na verdade. Compartilhar os brinquedos, compartilhar o lanche, né? É bem interessante essa fase. E muitas vezes isso é transferido para a fase adulta em algumas coisas, no sentido de que aquela pessoa que muitas vezes nunca admite que está errada num relacionamento, seja uma amizade, seja um casamento, por assim dizer, né? Tipos diferentes de relacionamentos. E muitas vezes a pessoa tem um egoísmo até avançado, sabe? No sentido de que porque ela é um chefe num lugar, porque ela é líder de uma equipe, ela sempre vai estar certa. Não importa se você não pode discordar dela, porque o poder ali gira em torno dela, né? É um egoísmo avançado isso. Muitas vezes a gente não está treinado para ter essa percepção, sabe? Mas só que isso é bíblico. Quero colocar duas situações para você. A primeira, você já deve ter ouvido muito falar dela, sobre a Torre de Babel. Essa situação aconteceu depois do momento do dilúvio, da Arca de Noé, né? E tal. E o povo estava com o pensamento de se unir para não ser mais espalhado pela terra. Só que esse pensamento era um pensamento egoísta, porque em Gênesis capítulo 11, verso 4, diz assim que o povo falou assim: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que vai até o céu. Assim nós seremos conhecidos e não seremos espalhados pelo mundo. Fica bem nítido aqui, né, a intenção desse povo, a intenção que eles queriam que fosse ser conhecidos, ser reconhecidos. E muitas vezes o egoísmo nos faz agir assim, nos faz agir para sermos reconhecidos, nos faz agir porque o poder, de certa forma, tem que estar nas nossas mãos. Só que isso acaba sendo tóxico para relacionamentos, para posicionamentos, né? E a outra situação é de Caim, que por egoísmo, que daí já foi um pezinho lá na inveja, que não foi uma oferta de todo o coração para Deus. Ele permitiu esses dois pecados interagirem mais, né? A inveja e o orgulho. E isso fez uma ação prática dele matar o próprio irmão. E ainda ele fez ele abrir a porta de outro pecado, a mentira. Porque quando Deus perguntou para ele onde estava o irmão, ele respondeu para Deus: acaso sou eu guardião do meu irmão? E muitas vezes o egoísmo faz a gente agir assim, faz a gente agir como se a gente fosse sentinela, fosse guarda de nós mesmos apenas. Só a nossa vontade que importa. Mas o que eu falo para você sobre isso é que lá no jardim do Getsemane, que é o nome desse jardim, quando Jesus estava orando a Deus em momentos que antecediam a crucificação, ele não foi egoísta, mesmo tendo escolhido vestir a nossa pele humana e mesmo continuando sendo Deus. Ele falou: Pai, se puder,
Afasta isso de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então, não foi pelo egoísmo que nós somos salvos, mas pela graça inteira de Jesus, pela graça de Deus em nossas vidas. O que eu desafio para você hoje é o seguinte: é você orar. Deus, abra os meus olhos, porque eu sei que tudo que o Senhor entrega em minhas mãos, eu não devo ter um egoísmo, eu devo ter sim um cuidado, eu devo sim zelar por tudo que o Senhor me entrega, porque eu não mereço e o Senhor continua me abençoando, e o Senhor me abençoou acima de tudo com a salvação que veio por meio do teu Filho amado. Então, Jesus, entra cada vez mais o Senhor no meu coração e me torne cada vez mais parecido contigo e menos egoísta. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.